Um conto de lua cheia, o sétimo filho. Quando o sol nasce atrás das montanhas e anuncia um novo dia, todos os aldeões de um pequeno vilarejo em Pittsburgh, na velha Pensilvânia, saem de suas casas, ainda assustados, depois de uma noite de terror. Tudo começou quando o filho mais novo de Gerald e Brianna, o jovem William, completou 18 anos. No início do dia, a família de William comemorou e preparou uma festa. Convidaram todos na vila para festejar. Cada um dos moradores ajudou com a comida e os preparativos da festa. O jovem William era muito querido por todos. Ele estava sempre sorrindo e era muito prestativo. Estava sempre pronto para ajudar. William era o filho caçula de 6 irmãs. Ele era muito mimado por suas irmãs, mas não aceitava essa condição. Ele gostava de se mostrar protetor de suas irmãs. Ele se preparava, pois sabia que um dia será o homem da casa. Quando se aproximava do meio-dia, coisas estranhas começaram a acontecer com William. Ele estava ajudando um grupo de amigos a matar porcos para servir como o assado na festa. O açougueiro enfiou a faca em um dos porcos. William estava próximo a ele e uma gota de sangue respingou em sua boca. No mesmo instante, suas pupilas dilataram. Ele levou a mão até as entranhas do animal, enchendo-a com sangue, e levou até sua boca. Mas antes que pudesse beber o sangue, é impedido por um dos seus amigos. E subitamente se sentiu mal. Ele disse que estava ficando tonto e desmaiou. Seu amigo o segurou antes que ele tocasse o chão. Mas o William estava pesado. Seus amigos não haviam percebido naquele momento. Mas o corpo de William estava mudando. Tinha um pouco mais de músculos. Estava maior alguns sentimentos, mas ainda não era facilmente detectável. 2 amigos de William o levaram até a cama na casa do açougueiro, que era a mais próxima, enquanto o açougueiro e um dos rapazes ficaram com William. Outro amigo foi avisar a família. William foi levado para sua casa, onde recebeu os cuidados de sua mãe e irmãs. Quando se sentiu melhor, ele sentou na cama. O sol do meio-dia já havia avançado. William sentiu-se confortável. Sentiu um prazer nostálgico, como se estivesse embriagado. Ele via e ouvia, mas não entendia direito o que falavam. Em seguida, William entra em transe profundo e fica nesse estado por algum tempo. Quando volta a si, ele chora e se desculpa. Ele não conseguia explicar o que estava acontecendo e nem o que sentia. Seu pai pede para chamarem um padre e um médico, pois ele temia que, se não fosse uma doença, poderia ser algo espiritual. A mãe de William pede a Deus pelo seu único filho homem. Um conto de lua cheia, o sétimo filho, parte 2. O sol se aproxima das montanhas. Minutos depois, o mensageiro retorna com uma curandeira cigana. Quando o questionaram, ele disse: "Foi o melhor que consegui encontrar de graça. Nenhum barbeiro quis vir sem ser pago primeiro. Mas um deles me falou dessa mulher. Disseram que ela conhece a cura para muitos males." O pai de William não quis deixar a velha chegar perto de seu filho. Mas sua mãe gritou: "Cale-se, Gerald. Olhe para o nosso filho. O que você pensa que está fazendo? Você quer que o meu filho morra?" Gerald olha para sua esposa e vê o desespero em seu pranto. Ele abaixa a cabeça e se afasta, permitindo que a velha cigana se aproximasse de William. A cigana olha para o jovem William, delirando em febre, e põe a mão sobre sua testa. Ela se assusta, pois a temperatura era alta demais para ele estar vivo ainda. Ela manda que peguem toalhas e água fria. Ela percebe algo, mas prefere não comentar ainda. Devido a todas as emoções daquele momento, ela examina o jovem deitado. O pai de William percebe e pergunta: "O que você procura, mulher?" Ela o olha e por um momento sente prazer pelo que acontecerá em breve, mas se arrepende de seus pensamentos.
Ela diz que procurava por manchas no corpo de William, o que indicava que ele poderia estar com sarampo. Gerald diz para ela continuar. A cigana continuou, mas assim que encontra algo que comprova sua suspeita, ela se joga para trás e se põe de pé e diz: Maledécia! Brianna, a mãe de William, perguntou o que a cigana queria dizer com aquilo, pois não entendiam o idioma cigano. A velha olha para o casal abraçado e pede para somente os familiares ficarem no quarto. Assim que os amigos e curiosos saem, a velha cigana conta aos familiares de William. Você é o pai e você é a mãe do menino? Perguntou. Sim, respondeu Brianna e Gerald. E essas meninas são suas filhas também? Sim, responde Gerald. Impaciente, ele pergunta o motivo das perguntas. A velha conta às meninas. Ao perceber que eram 6, ela perguntou: Vocês batizaram seu filho? Eles responderam que sim. Disseram que foi o próprio padre que o apadrinhou e a madrinha era a sua tia mais querida. A velha não quis expor sua crença, pois poderia ser vista como bruxa. Mas ao invés disso, ela perguntou o porquê da menina mais velha não ter sido a madrinha. Um conto de lua cheia, o 7º filho. Parte 3. O sol começou a se esconder atrás das montanhas. A velha cigana se despede da família. Ela estava com pressa. Disse que a febre de William estava baixando, mas que era bom ele ficar a sós durante aquela noite. Perguntaram se ele iria acordar. Ela pensou em dizer que seria melhor se ele não acordasse, mas não queria ser apedrejada ou enforcada. Ela chama a menina mais jovem e lhe dá um pingente com a imagem de São Cristóvão e diz que é um presente para mantê-la segura e protegida. Ela diz ser uma pena, mas não tem para todos. O pai de William pega o pingente da mão de sua filha e devolve para a cigana e diz de forma arrogante: Não queremos presente de feiticeiras. Al olha para o homem e sua família e vê a ingratidão de todos. Mais uma vez ela pensa no que está para acontecer, mas dessa vez ela não lamenta por seus pensamentos. Ela olha ao céu. Era o crepúsculo do dia. Ela sorri para todo e se despede indo embora daquela vila o mais rápido possível. Um conto de lua cheia, o 7º filho. Parte 4. O sol se foi. A penumbra anuncia o anoitecer. As lamparinas foram acesas nos postes do vilarejo e nas casas. A irmã mais velha de William foi ao seu quarto para acender a lamparina da cabeceira de sua cama. Ela se comove ao ver seu irmão naquele estado. Bem no dia do seu aniversário, ela se lembra o quanto ele estava empolgado com a festa que iriam dar para ele. Ela se aproxima de William, que estava deitado na cama imóvel. Pensou que ele estava dormindo, mas por baixo da coberta, uma metamorfose silenciosa acontecia. Ela o acaricia na cabeça. Sua mãe a chama da porta. Ela se levanta. Ao se aproximar de sua mãe, ela olha em seus e vê um semblante de terror. Ao se virar para a cama de William, ela vê uma criatura sentada na cama. Era William. Ele ainda estava se transformando. Entre lágrimas e rugidos agonizantes de dor, escutava-se o estalar de ossos se dilatando e se reconfigurando. Aquilo durou poucos segundos. Brianna e sua filha gritaram, mas já era tarde demais. William, agora totalmente transformado, ataca sua mãe e irmã dilacerando seus corpos em segundos e ceifando suas vidas. Gerald corre até o quarto do seu filho e se depara com a cena de uma fera bestial rasgando e comendo a carne e os órgãos de sua esposa e filha. Alguns moradores vizinhos escutam os gritos e pensam se tratar do possível falecimento de William. Eles se dirigem para a casa de Gerald. Batem na porta, mas ninguém abria. Do lado de dentro da casa, mais gritos de dor e pedidos de socorro. Barulho de coisas se quebrando e um forte cheiro de sangue. Isso durou poucos minutos. E logo veio o silêncio, que só era quebrado com o leve som de algo sendo mastigado. A grunhidos de degustação,
Um dos vizinhos chamou por Gerald e Brianna. Nesse momento, o silêncio foi total. Segundos depois, os vizinhos ouviram a janela dos fundos da casa de Gerald sendo quebrada. Eles se assustaram. Uns correram de volta para suas casas, outros se atreveram e foram ver o que era. Mas assim que chegaram perto da janela quebrada, foram atacados pela besta. Mas agora, o monstro só queria matar para beber o sangue, pois sua fome já estava saciada. O jovem e amado William agora era uma fera irracional, sedenta por sangue e com um desejo inesgotável de caçar. E todos nós, vilarejo, seus familiares, amigos e vizinhos queridos, se tornaram presas. Ele seguiu à noite entrando nas casas e matando. O medo subjuga a todos, fazendo com que famílias que ouviam outras sendo devoradas torcer para não serem as próximas. Um homem, percebendo que a fera se aproximava de sua casa, se levantou, pegou a única coisa que poderia usar para se defender, um atiçador de ferro, que é usada para mexer a brasa da lareira. Ele aproveitou o fogo ainda aceso e deixou a ponta do ferro esquentar. Wall esperava o ataque da fera, quando a besta deu seu primeiro murro na porta, quase derrubando-a. O homem gritou: "Pode vir, demônio! Eu vou matar você!" Assim que ele terminou sua fala, a fera estraçalha a janela atravessando para dentro da casa, movida por seu instinto e sentidos. Em uma fração de segundos, ela ataca o homem, o derrubando e fazendo com que ele deixasse o atiçador cair. Seu filho corre para pegá-lo, mas em seu desespero, ele acaba segurando na parte que estava quente. Ele solta o atiçador, mas a esposa do homem a pega segurando pelo lado certo, e com toda a sua força, ela desfere um ataque na besta, ferindo-a. A criatura solta um rugido de dor. A mulher desfere outro ataque e mais outro. O lobisomem fica acuado em um canto da casa. Ele rosnava e dava impulsos ameaçando atacar, mas a mulher estava decidida a salvar a sua família a qualquer custo. Ferido, mas não o suficiente, o lobisomem usa as paredes de madeira da casa para pegar impulso, e assim ele consegue saltar por cima da mulher, que ainda conseguiu, como último golpe, espetar a fera. Mas ele conseguiu fugir. Ao longe, dava para ouvir seus uivos de agonia. A mulher vai até o seu marido, que estava ferido no braço por uma mordida da fera e alguns arranhões. Ela o levantou e cuidou dos seus ferimentos. Um conto de lua cheia. O 7º filho ao sol do novo dia. O homem ferido sai de dentro da sua casa, apoiado à sua esposa. Já tinha gente nas ruas do vilarejo. Alguns dias depois, quando os moradores ainda estavam se recuperando do trauma que vivenciaram, uns homens, incluindo aquele que foi ferido pela fera, foram ao bosque próximo do vilarejo, pois tinham ouvido falar de um cadáver que estava por lá. Quando chegaram ao local indicado, viram o corpo nu e sem vida de William, que já se decompunha. O homem que foi atacado pela fera era o tio de William, e sua esposa era a madrinha que ele amava tanto. O homem viu o atiçador enterrado na barriga de William e soube naquele momento que seu querido sobrinho era o monstro que o havia atacado. Ele finge não saber o que havia acontecido com William. Alguns deduziram que o animal que atacou o vilarejo devia tê-lo carregado até aquele local. Outro disse que não era um animal, pois animais não usariam atiçadores, que provavelmente era um lunático. Enquanto os homens discutiam, o tio de William ficou feliz por poder guardar aquele segredo sombrio e poupar sua esposa de saber que seu amado sobrinho e afilhado era um monstro que matou a própria família e nos atacou. Mas o que ele não imaginava é que aquele ataque também seria o fim da vida pela qual ele e sua esposa se arriscaram para proteger, e daria início a uma era terrível de morte e sofrimento. Enquanto alguns se perguntavam se o que aconteceu naquela noite havia acabado,
ou aconteceria novamente, ninguém do vilarejo tinha uma resposta. Eles apenas rezavam. Enquanto em um acampamento cigano, não muito longe dali, a velha cigana tocava o pingente de São Cristóvão que estava no cordão em seu pescoço, pois sabia que o pior ainda estava por vir. Fim.